Saúde os irmãos com a paz do Senhor e que essa paz vive e reine nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Antes de começar a falar um pouco da palavra do Senhor, gostaria de fazer uma oração pela sua vida, pela nossa vida, para que Deus venha nos abençoar nessa semana que se inicia, nesse mês que está chegando ao fim, e o mês que vem, que Deus venha fazer prosperar o nosso caminho diante da sua palavra. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, glória e louvor, nesta manhã, ó Deus eterno e santo, a qual, Pai, me encontro diante da tua presença para pedir tua graça, a tua infinita bondade, a tua infinita misericórdia. Que o Senhor, Pai amado e santo, continue falando conosco através da tua palavra. Cada ouvinte, Pai amado e santo, deste vídeo, ó Deus eterno e santo, venha, ó Pai eterno e santo e justo, ser cheio da tua presença, do teu Espírito Santo, venha ter entendimento da tua palavra, venha se preparar para o arrebatamento da igreja, e que nós possamos, ó Deus eterno e santo, dia após dia, estar na tua presença, meditando na tua palavra, dia e noite, orando, jejuando, buscando, Pai amado e santo, a tua presença, e fazer a sua vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Gostaria de meditar com os irmãos e com os ouvintes num livro bem conhecido de 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 37, que diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Nós sabemos que Davi, ele foi ungido como rei de Israel. O Senhor havia ali escolhido Davi e havia se distanciado, desprezado ali Saul. E nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, pastoreando e cuidando dia por dia daquele rebanho. E nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nessa leitura a qual nós fizemos, essa certa feita, aconteceu que Israel, como de costume naquela época, tinha muitas guerras contra os filisteus. Guerras essas que eram travadas para que o povo pudesse viver em liberdade, a salvo dos seus inimigos e salvos as suas famílias e as suas terras para não ser conquistadas. Nenhuma dessas lutas Davi foi ter com os seus irmãos, amando do seu pai. Ele foi ter com seus irmãos para levar mantimento e para saber como estava se procedendo a guerra, para saber se todos eles estavam bem. E nós sabemos que quando Davi chegou no acampamento para entregar os mantimentos aos seus irmãos, um presente ali ao guarda ali também, do exército ali, a qual seus irmãos eram comandados, e nós sabemos que ele ouviu falar o filisteu. O filisteu, quando começou a subir e começou a afrontar o exército de Israel, Davi, ouvindo aquela afronta, ele muito se indignou e perguntou quem é esse circunciso para desafiar as fileiras do exército de Israel. E nós sabemos que o filisteu era muito grande, a estrutura dele media equivalente a uns 3 metros, e nós sabemos que ele era muito forte, experimentado em muitas batalhas desde a sua mocidade. E Davi, um jovem de 17 anos, que estava ali de passagem, mas Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus havia ali capacitado Davi para aquele momento, para aquela ocasião. Mas nós sabemos que ele foi falar com Saul, e quando ele falando com Saul, Saul vendo que era muito moço, ele referiu-se a Saul com a passagem a qual nós lemos,
que Deus havia livrado ele da mão do urso e do leão, e não seria diferente com aquele filisteus. Então nós sabemos que Davi estava sendo capacitado por Deus em diversos experimentos da vida, em diversas lutas do dia a dia. Ele estava sendo capacitado por Deus para algo mais. Para o algo mais a qual ele estava sendo capacitado era para enfrentar aquele filisteu, era para enfrentar aquela peleja, que aquela peleja ali, os soldados estavam acostumados a enfrentar soldados normais, soldados da sua estatura, 1,80 m, 1,70 m ali, até 2 metros, eles estavam acostumados a enfrentar essa situação. E não era que não tinha valentes em Israel, havia muitos valentes em Israel, muitos homens corajosos em Israel, muitos homens que faziam bons a sua fama, mas nós sabemos que eles nunca tinham enfrentado uma situação igual àquela quando se levantou Golias de uns 3 metros para confrontar. Eles não tinham essa experiência, eles não estavam acostumados a lidar com algo anormal, porque Golias era algo anormal, algo fora do padrão de um guerreiro. E nós sabemos que como existia, nós sabemos da história, aleluia, de Jonatas, quando ele foi ali ter com os filisteus, no momento ali de afronta, no momento de guerra entre os filisteus e Israel, a qual os filisteus tinham acampado ali para conquistar Israel. Nós sabemos que da mão dos homens que estavam com Saul e com Jonatas não foi encontrado arma nenhuma, mas Jonatas colocou diante do Senhor e foi contra o filisteu. E nós sabemos da história que ele falou ao seu moço: olha, se eles falar sobre cá, é que Deus é conosco, e Deus nos entregou eles nas nossas mãos. Mas se eles falar, fique aí, né? E nós vamos ter de encontro com vocês, nós vamos fazer nada, porque Deus não nos entregou eles nas nossas mãos. E nós sabemos que a história revela que os filisteus, eles fizeram conhecer aos filisteus, se revelaram os seus esconderijos onde estavam, os filisteus chamaram ele e eles começaram a guerrear. E nós sabemos que só naquela era, naquele momento, Deus ali deu um grande livramento e eles mataram uns 20 homens. Então foi homens corajosos que confiaram no Senhor, que colocaram a sua vida diante nas mãos do Senhor, e Deus deu um grande livramento a Israel pela sua mão. Mas nós sabemos que a situação a qual surgiu era uma situação anormal, precisava de alguém automaticamente capacitado por Deus, automaticamente experimentado nos trabalhos ali para com Deus, na vida para com o Senhor. E nós sabemos que Davi, no momento ao qual ele enfrentou um leão, no momento ao qual ele enfrentou um urso, nós sabemos que ele estava sendo capacitado por Deus, aumentando a sua fé no Senhor, a sua confiança no Senhor, a sua intimidade para com Deus. E nós sabemos que a luta que nós passamos, a luta que você passa, a luta que eu passo, a luta que as pessoas que confiam no Senhor passam, nós sabemos que é para aumentar a confiança no Senhor, para saber que só o Senhor é Deus, para saber que Deus vence todas as pelejas, para saber que Deus não perde batalha. E aquele que confia no Senhor é mais do que vencedor. E Davi, quando viu aquele gigante ali, quando viu aquela situação anormal acontecer na vida dele, na vida do seu povo, ele não toscanejou, ele não ficou com medo, ele lembrou que na época passada ali, uns tempos atrás, Deus havia livrado ele do urso, Deus havia livrado ele do leão. Imagine um urso se levantando contra a sua vida e você apenas com 17 anos. Imagine um leão se levantando contra a sua vida e você ali tendo um cajado e uma funda na mão para enfrentar aquela situação, para livrar aquele rebanho. Mas o Senhor era com Davi. Então a luta que você está passando, fique firme, confia no Senhor, porque Deus está te capacitando, Deus está aumentando a sua fé, a sua comunhão com Ele, a sua vida particular com Ele, a sua vida espiritual, mental, para quando surgir uma situação adversa, fora do comum, anormal na sua vida, você possa saber que o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai te conceder a vitória. E Davi relatou: olha, o Senhor me livrou.
do urso e do leão. Não vai ser diferente com esse filisteu. Então Davi sabia que a guerra pertencia ao Senhor. E quando ele saiu de encontro com o filisteu, nós sabemos que o filisteu veio com ele, com espada, com luz, com escudo e com lança. E Davi disse: olha, eu não vou contra ti nem com espada, nem com lança, nem com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E nós sabemos que Deus deu a vitória a Davi, matando aquele gigante, trazendo liberdade ao seu povo, e o nome do Senhor foi glorificado. Não vai ser diferente na sua vida. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade na sua vida, confia no Senhor. Confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer na sua vida. E o livramento ele vai conceder. Não importa se é de enfermidade, ou porta de emprego que falta a ser aberta, ou libertação em alguma vida da sua família, mas confia no Senhor, porque Deus vai te usar grandemente nessa terra. E o problema que você está passando, quando a vitória chegar, e quando chegar uma situação mais complicada na sua vida, ou na vida dos seus familiares, você vai confiar no Senhor, e a vitória vai ser certa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então não murmure, não se entristeça, mas confia no Senhor, porque quando surgiu o urso e o leão, Davi confiou no Senhor e concedeu a vitória. Quando aconteceu algo anormal, que muitos ali não estavam ali esperando, muitos não tinham convicção que ia receber o livramento, muitos não sabiam como iria se proceder aquela situação, Davi, experimentado no Senhor, Davi ali capacitado pelo Senhor, sabia que a vitória ia ser certa no nome do Senhor. E não é diferente na sua vida e na minha vida e na vida de todos aqueles que confiam no Senhor. Vamos orar pela palavra do Senhor, pela sua vida, para que Deus venha capacitar cada vez mais a nós confiar nele, a nós entregar o nosso caminho a ele, e nós sabemos que a vitória é certa. No momento certo, Deus vai agir na sua vida e vai conceder a vitória que você tanto deseja. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua infinita bondade e misericórdia. Toda pessoa que ouve, Pai amado e santo, essa mensagem, Pai amado e santo, que venha entender que a luta, Pai amado e santo, a qual está passando, se confiar no Senhor, a vitória é certa, está sendo capacitado, está sendo experimentado, ó Deus eterno e santo, nas adversidades da vida, para algo mais a qual o Senhor tem para com a sua vida. Que nós possamos dia por dia confiar no Senhor, e que essa pessoa, Pai amado e santo, venha receber a sua milagre, a sua cura, a sua libertação da sua família, uma porta de emprego, ó Deus eterno e santo. Mas o mais importante de tudo é que nós devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja, a qual vai acontecer. Deus eterno e santo e todo-poderoso, os sinais da vinda do Senhor estão se revelando dia por dia, e que nós possamos, ó Deus eterno e santo e todo-poderoso, estar preparado para o grande dia do Senhor, santificado, ó Deus eterno e santo, cheio da tua presença, obedecendo a tua palavra. Deus eterno e santo, abençoa, Pai eterno e santo, esse ouvinte, essa pessoa que vai ouvir, vai ver essa mensagem, ó Deus eterno e santo, entra com providência na sua vida, capacitando dia por dia para a honra e glória do teu nome. Amém e amém.